Durante a ditadura empresarial militar brasileira, em meio a muita repressão e censura, a resistência não acontecia só por meio de guerrilhas armadas. As guerrilhas artísticas também faziam parte da linha de frente. Vamos entender isso melhor? Se inscreve aí e bora lá! Durante as décadas de 1950 e 1960, o Brasil vivenciou uma grande movimentação intelectual e artística. A gente teve um movimento concreto e neoconcreto, a proposta modernista da Fundação de Brasília e o projeto também inovador da sua universidade, a UNB. Tivemos o fortalecimento do movimento estudantil, centros populares de cultura, mobilização pela reforma agrária e muito mais. Só que em 1964 tudo isso foi destruído ou pelo menos interrompido por um golpe militar que foi profundamente apoiado pela burguesia brasileira, pela grande mídia, por setores eclesiásticos e principalmente pelos Estados Unidos. Mesmo que de uma forma menos agressiva que no seu período de maior brutalidade, a censura e a repressão já eram promovidas pelo governo empresarial militar desde o início da ditadura. Ao mesmo tempo, mobilizações contrárias ao regime também já começaram em 64. Um dia depois do golpe, a sede da União Nacional dos Estudantes é incendiada e os centros populares de cultura são colocados na ilegalidade. Caso queiram entender melhor o que foram centros populares de cultura organizados pela Uni, eu tenho um vídeo só sobre isso. Mas vamos lá. Os ex-membros dos CPCs, naquele mesmo ano, no fim de 1964, organizaram o Show Opinião. Organizado por vários intelectuais e artistas como Augusto Boal, Ferreira Goulart e Vianinha, o show contou com 33 músicas performadas por João do Vale, Zequete e Nara Leão, e as músicas eram intercaladas também com textos políticos. O show foi muito impactante na época, resultando posteriormente na fundação do Grupo Opinião, tendo Nara Leão eventualmente sendo substituída por Maria Bethânia. Inspirado por eles, em 1965 acontece a exposição de arte Opinião 65, com organização e curadoria da crítica de arte Séries Franco. A mostra instigava os artistas a opinar sobre o novo contexto político brasileiro e, paralelamente, sobre a situação social da arte. Como dito pela curadora, Opinião 65 é uma mostra de ruptura com a arte do passado. A jovem pintura pretende ser independente, polêmica, inventiva, denunciadora, crítica, social e moral. Ela se inspira tanto na natureza urbana imediata quanto na própria vida como seu culto diário de mitos. Ao mesmo tempo, queria confrontar a política e reforçar uma nova forma de arte que estava surgindo, conhecida como nova figuração. Foram 30 participantes no total e entre eles tinha só uma mulher, Vilma Pasqualini. A mostra teve uma sequência, por assim dizer, no ano seguinte, chamada de Opinião 66, cuja proposta era a mesma. Um dos grandes nomes desse período é Hélio Oiticica. Ele estava na Opinião 65 e lá os seus parangolés causaram um grande incômodo por trazer um público majoritariamente pobre e negro para essa obra que era colaborativa e explicitamente política. Em 1967, ele toma frente de outra exposição, chamada de Nova Objetividade Brasileira. Entre as características dessa nova objetividade que ele propunha, a gente pode citar a participação do espectador, seja de forma corporal, tátil, visual ou semântica, o posicionamento crítico em relação às questões sociais, políticas ou éticas, e a proposição de uma arte coletiva. Mas, como em qualquer outro período, não está todo mundo fazendo a mesma coisa, bem longe disso. Só como exemplo, nesse mesmo ano de 1967, Ana Maria Maiolino produz a obra O Herói. E eu gosto muito de como a pesquisadora Thalita Trisoli descreve a obra. Ela diz que a obra mostra a constituição icônica de heróis sobre o jugo de um estado de violência, autoritarismo e interdição. A caveira apresenta-se como autoridade das forças estatais, militares e jurídicas que desencadearam o golpe civil-militar de 1964 e que, ao longo de 30 anos, controlaram, perseguiram, mataram e torturaram os dissidentes e opositores políticos. O ano de 1968 foi marcado por manifestações populares no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, o povo se levantava contra a Guerra do Vietnã, e na França, os estudantes e trabalhadores se organizavam uma das maiores manifestações populares em muito tempo. No Brasil, isso não foi diferente. Manifestações estudantis e greves de trabalhadores aconteciam no país inteiro, culminando no que ficou conhecido como a Passeata dos 100 Mil, em que estudantes, trabalhadores, intelectuais, artistas e religiosos foram às ruas manifestar contra a brutalidade e a repressão do regime militar. Daí para frente, os militares ficam cada vez mais violentos, e no fim desse mesmo ano, a ditadura chega no seu período de maior violência, brutalidade, repressão e censura. É instaurado o Ato Institucional número 5,
dando poderes extraordinários para o executivo e oficializando o terrorismo de Estado. Os militares começaram um embate mais forte ainda com os artistas, fortalecendo muito a censura. A Bienal da Bahia, primeiro evento artístico pós-AI-5, foi fechada pelos militares e as obras ali foram todas apreendidas ou destruídas. No ano seguinte, em 1969, o exército também fechou a exposição com obras dos artistas que representariam o Brasil na Bienal de Paris. Mas isso foi recíproco. Eventos artísticos que eram apoiados pelo Estado, como a 10ª Bienal de São Paulo, foi boicotada por 80% dos artistas convidados. Muitos artistas foram exilados, mas para os que ficaram, de 69 até 74 foi o período de maior radicalização da arte. Pensando nisso, o crítico Frederico Moraes afirma que os artistas eram agora guerrilheiros. O artista hoje é uma espécie de guerrilheiro. A arte, uma forma de emboscada, atuando imprevistamente onde e quando é menos esperado, de maneira inusitada, pois tudo pode transformar-se hoje em arma ou instrumento de guerra ou de arte. O artista cria um estado permanente de tensão, uma expectativa constante. Tudo pode transformar-se em arte, mesmo o mais banal evento cotidiano. Vítima constante da guerrilha artística, o espectador vê-se obrigado a aguçar e ativar os seus sentidos. O olho, o ouvido, o tato, o olfato, agora também mobilizados pelos artistas plásticos. Sobretudo, necessita tomar iniciativas. A tarefa do artista guerrilheiro é criar para o espectador, que pode ser qualquer um, e não apenas aquele que frequente exposições, situações nebulosas, incomuns, indefinidas, provocando nele mais que o estranhamento ou a repulsa, o medo. E só diante do medo, quando todos os sentidos são mobilizados, a iniciativa. Isso é criação. Em 1970, Frederico Moraes organizou a Mostra do Corpo à Terra, que contou com obras extremamente agressivas e chocantes, como Tiradentes, Totem Monumento ao Preso Político, do Cildo Meirelles, e Trouxas Ensanguentadas, de Arthur Barrio. Na primeira, de frente para um público nada preparado, o artista amarrou 10 galinhas vivas em uma estaca de madeira e ateou fogo. Na segunda, o artista preparou 14 trouxas ensanguentadas, feitas de carne, osso, espuma e tecido, amarrou elas com cordas formando um tipo de pacote e arremessou elas em um local público. Ambas as obras criam forte desconforto e incorporam a indignação e a revolta contra o matadouro que as prisões da ditadura tinham virado. Elas se propunham a instigar o espectador a se posicionar contra o regime. Muitas mídias diferentes também foram usadas para a arte guerrilha. Sônia Andrade, por meio da videoarte, apresenta um indivíduo que se movimenta contra esse regime autoritário. Suas metáforas poéticas nos vídeos incentivam o público a levantar a voz, sair da sua zona de conforto e enfrentar o regime militar. Ela não subestima o espectador, mas a sua mensagem é sempre clara. Em um de seus trabalhos, Sônia se aprisiona em algumas gaiolas e tenta andar apesar disso. A obra é um convite ao povo para que arranque os seus grilhões e se movimente apesar da censura e da repressão. Em outro trabalho bastante marcante, a artista vai de encontro a 4 aparelhos de televisão ligados no noticiário. Sônia então caminha até os televisores, os desliga um por um e, com um olhar sério, diz ao espectador: Desligue a televisão. Desliguem a televisão. Desliguem a televisão. Desliguem a televisão. Novamente um convite, dessa vez a não dar ouvidos à mídia e cultura hegemônicas que fechavam os olhos para os crimes do Estado e legitimavam a ditadura. Ana Maria Maiolino, que eu mencionei mais cedo, também produziu fotopoemas, se colocando em frente à câmera e sendo a própria matéria-prima dos seus trabalhos. Cito Thalita Trisoli mais uma vez. Sobre essas obras, ela diz: Maiolino estabelece uma ponte entre as microviolências do Estado doméstico e suas práticas de controle e normatização dos corpos femininos, mas também com as relações públicas das possibilidades de expressão discursiva, das angústias e desejos. Outra artista de imenso destaque nesse período, mas que teve seu nome apagado da história, foi Teresa Simões. Ela foi aclamada por jornais do período e muitas vezes chamada de a artista mais talentosa da sua geração. Em 1968, ela fez a sua primeira exposição individual, com uma série de obras chamada de Faixas de Memória. A série era composta de 10 telas a óleo de mais ou menos 2 metros de altura, e nelas, a artista mescla elementos da história da arte, da sua memória, de eventos históricos e de crítica política. Pegando a obra Rebelião das Ruas como exemplo, ela é composta de 4 nichos em que podemos ver, respectivamente, um cartão postal da Baía de Guanabara, uma releitura da obra Moema de Vitor Meirelles, uma releitura de uma foto da manifestação de maio de 68 na França
e uma releitura também de uma foto da passeata dos 100 mil que eu comentei mais cedo. Teresa simula uma colagem de fotos por meio da pintura a óleo, colocando em contraste um dos pontos turísticos mais famosos do Brasil com uma mulher morta no chão, expondo a forte violência contra a mulher durante o governo militar. Já na parte de baixo, ela relaciona duas grandes manifestações populares que, apesar de não estarem ligadas diretamente, têm muita proximidade política, social e ideológica. Essa série de obras fez parte da Bienal da Bahia de 68, aquela interditada pelos militares, fazendo com que o seu fim fosse trágico. Das 10 telas, só 6 possuem registros, Rebelião das Ruas foi destruída e uma delas é de posse da artista até hoje. As demais estão perdidas desde então. Os militares apagaram as obras de Teresa Simões e seu nome não é mencionado quando se fala em história da arte do Brasil. Na época, um nome talentoso e promissor. Hoje, um nome apagado. Teresa é só um exemplo. Quantos artistas foram apagados durante as 2 décadas de ditadura? Dos que a história conta, a maioria esmagadora são homens brancos. Quantas mulheres, negros e indígenas tiveram seus trabalhos apagados? Quantos tiveram as suas vidas apagadas? Na semana que esse vídeo está sendo publicado, o golpe que instaurou a ditadura empresarial militar no Brasil completa 60 anos. Não teve piedade com aqueles que foram torturados e assassinados. Não pode ter anistia com aqueles que promoveram e apoiaram um dos maiores massacres da nossa história. Desliguem a televisão.